paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Estamos aqui para a honra e glória do nome de Jesus, para darmos início aí à lição número 8, confessando e abandonando o pecado, Confessando e abandonando o pecado. A lição de número 8, que ela vai ser ministrada dia 26 de maio, ou seja, próximo domingo. E nós já estamos aqui para auxiliar os amados irmãos, os professores, e aprendermos uns com os outros. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por essa oportunidade ímpar de estarmos, Senhor, para fazer a Tua obra. Abençoa cada vida, cada pessoa, cada lar que vai permitir que a Tua palavra adentre a ele, cada coração, Senhor da glória, cada professor e cada aluno seja abençoados em nome de Jesus. Título da lição, aí como está na descrição, confessando e abandonando o pecado. Textuário, aqui estamos de posse da lição, você pode confirmar a carreira que nos está proposta, essa a lição que tem aí o comentarista, o pastor Osiel Gomes, que é o comentarista dessa lição, dessa revista desse segundo trimestre de 2024. Diz assim, portanto, o textuário: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. A verdade prática diz assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-los de uma vez por todas. A leitura bíblica em classe você pode acompanhar na Bíblia Sagrada, os Salmos de número 51, versículo 1 ao 12, e na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozam os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Primeiro epístola de João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se, a condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Amados irmãos, todo cristão, na sua jornada aqui na terra, como servo de Deus, como serva, vez por outra, ele poderá aqui estar lidando em algum momento da sua vida com o erro, né? Com a falha, né? Com o pecado. Porque se nós levarmos em conta, né, aí o termo teológico para a compreensão, a matéria que aborda o pecado, que é a teologia sistemática, nessa teologia sistemática, a matéria apresentada ali sobre o pecado é chamada de armatiologia, né? É uma disciplina que apresenta o estudo sistemático a respeito do pecado, em todas as suas maneiras de ver, todos os seus aspectos, de conformidade com a palavra de Deus, né? Então, a armatiologia, essa disciplina teológica, ela é essencial que o homem compreenda, primeiro, o que é pecado, né? E quais as implicações, desde a história da criação, porque nós vemos que o pecado que nós praticamos, né, advém dessa natureza humana, né, que nós herdamos aí de Adão e Eva, né? Quando Deus ele dá o quinhão ali para a mulher, dá o quinhão para a serpente, e ele vai dar o quinhão, né, em relação o que aconteceu no jardim do Éden, o Senhor disse: Adão, maldita é a terra por tua causa, maldita é a terra. Então herdamos essa natureza pecaminosa ali do Éden, assim também como nós herdamos a graça através de Cristo Jesus, né? Então, amados irmãos, não temos, bem certo é que depois que o crente ele aceita, o homem ou a mulher aceita Jesus, ele não pode mais ter prazer no pecado, né, de forma alguma. Ele não pode mais viver pecando de forma deliberal, não pode mais, né? De uma vez, é como Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios 5,17, diz: aquele que está no tempo presente, do indicativo, aquele que está em Cristo, se está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas, né, as práticas antigas, que aí advém, né, das obras da carne, escrita lá em Gálatas, né, que é aquela oposição, as obras da carne oposta ao fruto do Espírito. Então, o que mentia não mente mais, né? O que furtava não furta mais, e assim sucessivamente. Então, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tornou-se tudo novo. O crente, o homem, a mulher de Deus, ele precisa andar nessa novidade de vida, né? Então, errar o alvo aqui para o cristão, subentende-se assim, se a pessoa vem, né? Porque se você atentar aqui para o título aqui da revista, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. Quer dizer, nós estamos aqui seguindo um plano de carreira, né, a qual nos foi dado pelo dom da salvação, gratuitamente, né? Houve um preço, mas foi nos dado pela graça, por favor imerecido, né? Então, esse caminho da salvação, assim como o povo de Israel tiveram que passar pelo deserto,
nós também temos uma longa jornada aí pela frente, temos uma longa caminhada. Então, quando essa jornada, esse caminho que nós estamos seguindo, deve ser um caminho pautado totalmente de vigilância, né? Vigilância constante. Para quê? Para que a gente não venha errar aqui o alvo, para que não haja um acidente, né? Porque quando o homem ele vai andando, ele vai caminhando, ele vai se esforçando, ele recebe cargos, ele recebe dons do Espírito para fazer a obra, ele vai fazendo. Aí de repente você vê aí os homens falharem, né? Os homens caírem em tentações, né? Lembro muito bem, faço menção de um livro muito bom, né? Do nosso querido pastor aqui da CEADEP, pastor Zé Gonçalves, tem Porque Caem os Valentes, né? Um livro muito bom de você poder compreender que nessa jornada nós estamos sujeitos, né? A Bíblia vai dizer que vai apresentar um certo homem poderoso em obras, né? Poderoso na fé, como Elias, e a Bíblia vai dizer que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Então, infelizmente, muitos de nós estamos sujeitos aqui a errar, a sofrer aqui um acidente de percurso, a não prestar atenção às placas, né? Não falo literalmente as placas, né, que o Detran oferece para a segurança de quem faz tráfego nas BRs, né? Porque ali são informações precisas para que um acidente seja evitado. Só ultrapasse com segurança, né? Sinalização, neblina, todos esses perigos de uma estrada térrea, as placas estão lá para aviso de quem está percorrendo aquela estrada, para tanto evitar o acidente, né, como também não ser aí o produtor do acidente, né? Então as placas, podemos entender que essas placas elas se assemelham aos avisos que a palavra nos dá, os aconselhamentos, os exemplos, né? Os maus exemplos da Bíblia estão lá para nos alertar, para acender uma luz. Quando pensamos em Davi, quando pensamos em muitos homens aí que falharam, que mentiram, que erraram, que pecaram, que sofreram consequências, isso é para acender uma luz, né? Uma luzinha tem que acender todo dia. Davi matou um urso, né? Um leão e um gigante, né? Mas, né, não vigiou e não matou a vontade da carne, não conseguiu matar a vontade da carne. Então, por falta de vigilância, por ociosidade ou por o desejo, né, por o engodo, pela concupiscência dos olhos, né, concupiscência da carne, que pode também vir sobre a nossa vida. Então, quando pecamos, a atitude correta: pecou, vai esconder, vai encobrir, né? Vai encobrir, vai jogar para debaixo do tapete, vai jogar para debaixo do sofá, vai varrer um pouquinho, pegar aquele monte de lixo, e em vez de descartá-lo totalmente, você vai ficar ainda, né, nos mesmos contatos, vai ficar ainda na mesma rota do pecado. Você vai ainda tendo contato, achando que tendo pouca frequência com ele, você vai se desfazer. Não, é melhor aqui abandonar o pecado de uma vez, né? E a atitude correta é o quê? É o arrependimento.
arrependimento, seguido de quê? De uma confissão do pecado a Deus e o abandono da transgressão. Então nós não podemos, amados em Cristo Jesus, não podemos nos esquecer de que o pecado confessado, uma vez ele é confessado, uma vez ele abandona, é abandonado, é pecado perdoado por Deus, né? Como 1 João 1:9, vamos ver aqui a expressão da primeira epístola de João 1:9, para podermos entendermos melhor. 1 João 1:9, que diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui, ó, Deus está mais do que disposto a nos perdoar, né? Pelas nossas maneiras, pelas atitudes, né? Ações, né? Que ofenderam e que desafiaram os seus padrões. Porque quando nós erramos, quando nós falhamos, né, nós pecamos, nós ofendemos, né, nós ofendemos a Deus, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Mas de uma vez aqui o pecado ele é abandonado, é perdoado por Deus, o inimigo sempre vai tentar nos acusar aí dos erros que cometemos. Essas acusações, né, muitas das vezes usa pessoas, né, para tentar nos ferir, para tentar nos entristecer, apontando os nossos erros passados, né, a forma de vida que levávamos. Mas porque a Bíblia diz que o inimigo ele é o acusador das nossas almas. Ele vive diuturnamente nos acusando, né? Usando mentira, outras horas nos acusando daquilo que ele presencia, daquilo que, embora que o inimigo não seja onipotente, nem onisciente, nem onipresente, mas o inimigo é um ser espiritual. E ele, pela permissão de Deus, pode também contemplar o ato pecaminoso. Pode contemplar ali quando você está usando um celular, quando está ou em um lugar praticando um ato, né? E há acusações do inimigo, diga-se de passagens, que são falsas, e há acusações que realmente ele tem ali nas suas mãos, na carta, na manga, tem um trunfo para nos acusar diante de Deus, né? Então o inimigo vai sempre nos acusar de erros que cometemos, mas precisamos lembrar de que o sangue de Jesus, né? 1 João 1:7 diz assim: mas se andarmos na luz, se andarmos na luz, na condicional, se, a preposição se você anda na luz, né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, amados irmãos, em Cristo Jesus, muitas pessoas são enganadas. O inimigo, ele além de fazer armadilha para o cristão cair, ele também trabalha para fazer as pessoas crerem, acreditar que não é preciso ali confessar o pecado, né? Porque por denominar ali mera fraqueza ligada ao ambiente, aos aspectos hereditários, né? Então não podemos cair nesse
nessa falha, nesse engodo, né, nessa mensagem errônea, contrária de que não é necessário confessar, é preciso. Por isso que quando Paulo foi falar sobre a apresentação de homens que seriam a liderança, que seriam homens a liderar a igreja, Paulo vai dar o requisito ali a Timóteo, diz: olha, Timóteo, confia essa obra a homens fiéis e idôneos. Então, para que haja também essa confissão, para que as pessoas elas precisam ter uma segurança, né, no líder pelo qual ele vai confessar aquele pecado, porque infelizmente também muitas pessoas, é preciso ter essa observação, muitas pessoas acabam que ficando receosas de confessar os seus pecados por não confiar. Por infelizmente isso pode acontecer, de pessoas estarem aí encobrindo os seus pecados por não ter confiança de fazer essa confissão, mas é necessário. Não podemos, de alguma forma, a pessoa tem que orar a Deus, pedir direção a Deus, né, para fazer isso, né, porque o pecado praticado ele não pode ficar encoberto. Não, porque primeiro que a pessoa só vai poder encobrir de poucas pessoas, né? Porque o mesmo inimigo que trabalha para que o homem caia é o mesmo inimigo que trabalha para jogar, soprar no ventilador, né, para que seja espalhado, né? E hoje, com o advento da internet, antigamente as coisas eram tratadas mais ocultamente, as coisas eram tratadas mais de forma oculta, se tinha mais um segredo, né? Hoje não. Se a mesma proporção que alguém cresce na internet, a proporção é dobrada para o pecado dele ser lançado em rede, e em 2 segundos o nome e o fato, né? E aí está exposto ao mundo, né? Causando assim danos, né, à igreja do Senhor, ao nome do Senhor. Porque quando lemos Romanos 2,24, a Bíblia vai dizer que por causa de nós, por vossa causa, por nossos atos, está falando Paulo, falando aos romanos, a igreja em Roma, né? Por causa de vós, fala de atos, fala de ações, fala de falha, fala de pecados, fala de comportamentos. Por causa de vós, o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Então, veja só o perigo aí. Quando alguém vai falar, vai atingir quem? Vai atingir. Quando nós pecamos, ferimos o coração de Deus. Quando o mundo diz que nós pecamos, nós abrimos uma brecha para que o mundo venha denegrir da própria igreja, né? Tocar na menina do olho de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz: não se deixe escarnecer, não erreis. Pecar é errar o alvo. Não erreis, tá? A ordem ter dada: não erre, não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, essa definição aqui, o pecado aqui, a orientação bíblica é de que, caso ocorra aí um pecado, caso ocorreu, então ele deve ser confessado, é preciso confessar, depois é preciso abandonar, e como evidência do arrependimento, para o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Porque a evidência do arrependimento é o abandono. Quando eu lembro minha passagem do chefe de cobradores de impostos, Zaqueu, né, que não deixou de ser desonesto porque era chefe. Tem muita gente
quer achar que passaram a mão em Zaqueu. Não. Ele era chefe, e ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era conivente também com a forma, a exorbitância que eram cobradas ali. Ele é conivente. Tanto é que ele disse: se eu tenho defraudado alguém, né? Ele não quis se expor assim totalmente, né? Às vezes a gente queremos diminuir as nossas ações, dizendo: será que eu pequei? A pessoa pecou e fica dizendo: se eu machuquei fulano, se eu não sei o que. Não, rapaz, né? Mas de qualquer forma a expressão que ele usou foi: se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei quadruplicadamente. Quer dizer, Zaqueu, ele evidenciou ali, né, abandonou ali os seus atos pecaminosos e evidenciou isso que tinha abandonado, arrependendo-se e prometendo restituir, né, os que possivelmente ele mesmo diz ter defraudado. Então, para que o crente possa receber o perdão dos seus pecados, é preciso fazer essas coisas. Aqui diz em 1 João 2:9, diz assim a palavra do Senhor, né? Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Então, se a gente diz que estamos na luz e estamos praticando os atos pecaminosos, a Bíblia diz: não, você não está na luz não, você ainda continua nas trevas. Enquanto não houver esse abandono, enquanto não houver essa confissão, enquanto não houver esse arrependimento, né, e consequentemente passar por disciplina, por ato disciplinar, porque a igreja, ela tem o poder e a autoridade delegada por Jesus. Isso esses poderes que a igreja tem para fazer isso de forma organizacional. Foi o próprio Jesus, Mateus 18, diz lá, né, que o que ligar aqui na terra é ligado no céu, e o que desligar aqui é desligado lá. E o contexto de Mateus 18 é exatamente o pecado praticado. Nós usamos às vezes esse versículo para outros fins, porque cremos que há uma oração de concordância, e que, segundo a vontade de Deus, se nossa oração está de acordo com a vontade de Deus, o que nós concordarmos aqui, Deus também concorda nos céus. Isso sem sombra de dúvida. Mas o contexto de Mateus 18 mesmo é em relação à prática, à queda, né, de um irmão, que diz lá como é que deve ser feito, como é que deve se agir, né, para com o irmão que pecou, né? Se o irmão pecar contra ti, vai ele, tu e só, tu e ele. Se ele te ouvir, né, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Veja só o processo. Porque é com a palavra de 2 ou 3 testemunhas, né, a confissão de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. Se não tem concordância com as testemunhas, chama a igreja, apresenta o caso à igreja, e a igreja tem autoridade. A igreja tem autoridade. Se ele não ouvir a igreja, aí pronto, aí Paulo ensinou como é que faz, né? Ali considera como um publicano, ali é o desfecho final, né? Porque se a pessoa não quer abandonar, não quer confessar, não quer abandonar, não quer passar, não aceita ser disciplinado, né? Não aceita ser disciplinado, não há disciplina, e a pessoa continua muitas das vezes, andando de forma superficial na igreja, cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos pecados. Não se tem uma correção, não se tem um ato disciplinar, e a pessoa anda lá da mesma forma, como se estivesse que nada ali vai produzir nenhum efeito, nenhuma causa e efeito, e não é verdade, né? A pessoa está sendo prejudicada por falta, às vezes, de uma correção, de uma disciplina, de um afastamento,
né? Para até a pessoa se recompor, até a pessoa saber o que está querendo com o Senhor. É porque a pessoa tem que ter uma definição, ela tem que se definir, porque a igreja não é lugar somente de passeio, né? Nunca foi lugar de passeio. A igreja é a extensão, é a ponte, é o lugar congregacional, de onde dali nós se reunimos para, no dia do Senhor, nós estamos, dali nós estamos com o Senhor para todo sempre. Então, o verbo confessar aqui, da palavra hebraica yadá, aparece como jogar, atirar, lançar. Primeiro livro de Reis, 8:33. Uma palavra que vem da raiz verbal de adá, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado, Salmo 32, versículo 5. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologel, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. Então a palavra homologel ocorre 25 vezes no Novo Testamento, Mateus 7, 23, Romanos 10, 19, Tiago 5, 16. Há um verbo grego importante para confessar, exomologel, Mateus 3 e 6, que significa professar, reconhecer abertamente e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com, logo podemos comprometer-se com. Então logo podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. É uma forma de você se declarar. Essa definição aqui que nós temos, né? Fazer aparecer, né? Lançar-se, né? Lançar-se, aleluia, a Deus. E você sabe que, levando do ponto de vista aqui das atitudes humanas, qual foi a primeira ação de Adão e Eva quando pecaram, quando descobriram, né, a sua nudez, quando saíram do período de consideramos o período de inocência para o período de consciência. Eram inocentemente, pecaram, agora vem a consciência, porque o maior juiz, embora que a pessoa tente encobrir, embora a pessoa vai prosseguindo aí, naquela letargia espiritual, podemos assim configurar isso, naquela frieza espiritual, e tocando o barco como se nada estivesse acontecendo. Agora vem o maior julgamento, o maior juiz que o ser humano tem em relação a erros, a falhas, é a tal da consciência. Essa é a faculdade induzida pelo Espírito Santo para levar o homem a voltar-se para Deus, quando ele abre o coração para entender, para compreender. Então o homem tem essa atitude de pecar e esconder-se, cair para dentro do mato, né? É preciso às vezes que Deus chame, né? Nós vemos ali as parábolas dos perdidos, né? A parábola do filho pródigo, né? A parábola da ovelha e a parábola da dracma perdida. 3 coisas perdidas, né? A dracma foi preciso acender a luz, deu um trabalho varrer a casa, né, para se achar, né? O filho perdido foi preciso cair em si, foi preciso a consciência, né, a devinda daquilo que foi ensinado a ele. Eu tenho certeza que embora sendo uma parábola que nos traz uma verdade, nós podemos fazer conjectura
e entender que aquele filho tinha ensinamentos do pai, e que ensina o menino no caminho que deve andar, ainda quando crescer nunca desviará dele. Foi lá para a terra longínqua, foi para o mundo, gastou com todo tipo de pecado, né? Mas os ensinamentos do pai não lhe saíram à mente, à consciência. Uma hora funcionou e ele caiu em si e teve que voltar. Agora, no caso da ovelha perdida, houve mais um trabalho da parte da liderança, da parte do pastor, né? A ovelha, a dracma, foi a própria pessoa que perdeu, varreu e encontrou. O filho pródigo, o próprio que pecou, ele mesmo com seus pés voltou. Agora, a ovelha ferida, a ovelha que se machucou e que foi lá, teve que ter o trabalho do pastoreio, teve que ter trabalho do líder, e esse teve que buscar. Porque se o pastor não vai buscar, vai morrer lá, vai morrer nos seus delitos e pecados. Então é preciso ter essa consciência, né, de que precisamos muitas das vezes ajudar alguém que está sem força, está caído, está ferido. Então, meus amados irmãos, a confissão bíblica do pecado, o ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo, fazer sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Salmo de número 32, versículo 5. O que diz a palavra do Senhor aqui no Salmo de número 32, versículo 5. Se o perdão depende desse ato aqui. Então, se ele é dependioso, é preciso a gente observar. É preciso observar a palavra do Senhor e fazer de acordo com o que está escrito, porque o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Nós não podemos dizer que cremos fora da Escritura. Salmo 32, versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aqui um masculino de Davi, né? A felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento, né? Enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos. Davi disse: enquanto eu tive calado, enquanto eu não falei, né? Os ossos estavam envelhecendo. E é isso que muitas pessoas estão vivendo, um envelhecimento precoce, por causa da falta de confissão, por causa que tem guardado o seu pecado debaixo de 7 capas, que para Deus não tem capa primeira, nem segunda, nem todas as 7 capas estão desencapadas diante de Deus, né? Diante de Deus não há nada encoberto. Salmo 139 lá, o Senhor é enfático, né? É preciso. Ele sonda e nos conhece o deitar e o levantar. Então, Davi aqui, quando Davi escondeu o seu pecado e não admitiu a Deus, perdeu muitas coisas importantes em sua vida. Perdeu a saúde, a paz de espírito, a felicidade e, acima de tudo, a benevolência de Deus, né? Em lugar de tudo isso, ele sentiu culpa, aflição e severa punição de Deus. Perde muita coisa, né? Aquele que não confessa perde muita coisa, aí sofrendo com a consciência pesada, né? Às vezes está fazendo até a obra em pecado, às vezes está no altar em pecado, pregando, louvando, né? Fazendo a obra de Deus e não tem coragem, né? de chamar o pastor, para resolver essa causa, e está achando que isso está correndo a mil maravilhas, e não está, né? Espiritualmente não está. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus, né?
Só podia viver. Lucas 18, 9. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então a pessoa só podia... o perdão, principalmente quando nós perdoamos, abre a porta das prisões. Quando você perdoa e quando você é perdoado, abre-se as portas das prisões. A maior benevolência é para quem está ali sendo perdoado, né? Então Lucas 18 e 9 diz assim a palavra do Senhor. E disse também esta palavra a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros, né? Aqui diz que 2 homens subiram ao templo, né, para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que desceu este justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Isso é a regra, né? A regra do reino, né? Se exaltou, é abatido; se abateu, é exaltado, né? Então tá aí 2 homens orando, e a sua oração não subiu, eu acho que nem acima do cabelo, da cabeça, né? Acho que não passou da cabeça, não. A oração não sobe. Campanha de oração, campanha nisso, campanha para aquilo, e não sobe. E até mesmo quando há problemas conjugais, pecados, ali defragado um com o outro, a Bíblia diz que precisa se ajeitar primeiro para que as orações, não sejam impedidas. As orações não sejam impedidas, as orações são impedidas. Então, vejamos aqui o símbolo da confissão. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ele reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Romanos 3,10. Reconhece a sua natureza, diante do Altíssimo. Isso é coisa... Você vê, Adão pecou e foi preciso Deus procurá-lo. Foi preciso Deus procurá-lo. Ele mesmo devia ter clamado, né? Ele mesmo devia ter, na hora que ele errou, dizer: pô, eu errei. Foi como Davi. Davi, assim, quando foi preciso que... Quando Davi foi pecando com Batseba, e foi levando, né? Foi levando a vida. Não se vê Davi em momento algum, chegar e dizer: Senhor, eu tô aqui nas minhas fraquezas, eu tô aqui, eu sei que eu estou fazendo errado, né? Me dê um tempo para me consertar. Não, você não vê Davi falando isso. Você vê Davi confessando. Atente para isso. A realidade da palavra é isso. Eu vejo a Bíblia de forma real. Eu não vejo a Bíblia de toda olhar assim e deixar para lá, não. A Bíblia tem que ser meditada. E na minha meditação, Davi só foi confessar os seus pecados depois que Deus levantou o profeta Natan. Depois que Deus levantou o profeta Natan e contou a parábola lá da ovelha para ele, que assemelhava-se a Urias, né? O soldado que ajudou na prática do homicídio. Então, quando o profeta disse: esse homem é tu, porque muitas das vezes é preciso Deus largar o dedo na cara, né? E Deus ainda faz. Deus ainda levanta homens e mulheres, né? Porque a pessoa às vezes fica enganando e sendo enganado. E Deus levanta, como levantou Natan, para dizer a situação espiritual que Davi estava, a situação em pecado que o rei se encontrava. Aí quando ele entra na parábola, né? Ele entra no jogo da parábola,
e ele entra com a sua justiça, entre aspas, né? Porque tem pessoas que têm uma justiça terrível para os outros, mas para si mesmo ele não busca essa justiça. Ele busca ser justo, que a justiça se cumpra na vida dos outros, mas dele não. E Davi se apresenta altamente com a justiça, sabe, indomável. Esse homem é digno de morte. E Natan diz: pois esse homem é tu. Esse rapaz que você está dizendo que é digno de morte é tu mesmo. Aí sim é que surge o Salmo de número 51 e ele clama imediatamente. Quando ele foi revelado o seu pecado, ele não deixou passar dali mais, né? Ele busca, ele se arrepende, ele confessa, se arrepende, né? E vai viver a vida em Deus, e Deus o perdoou. Agora, as consequências que nós vamos ver aqui não saíram da casa de Davi, né? Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Provérbios 28:13. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada, né? A vida da pessoa é restaurada porque confessou, porque abandonou, né? Porque se arrependeu verdadeiramente, né? A primeira mensagem do Evangelho é esse. A primeira mensagem de João, a primeira pregação de Jesus é arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, né? Aqui o perigo do pecado não confessado. O que é aqui? As consequências. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, vejamos aqui o que diz a palavra de Deus em 28:13. Quando você analisa isso aqui, o que nós temos em mente? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E fulano não sai, né? Não prospera. Fulano não sai, parece que não vai para frente, né? Só vai para trás ou fica estagnado. Será o que está ocorrendo? E a Bíblia está dizendo aqui: encobrindo transgressões, não tem prosperidade. Não tem prosperidade. Aí são os males dos pecados não confessados, né? Percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecados, ocultando-se, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Lá uma igreja na Ásia Menor, né? Diz que é a aparência de que vive. Tem pessoas que têm a aparência de que está vivo, mas está morto. E o que dizer então do ato da ceia, né? De pessoas que vivem aí a sua vida da forma que querem, levam a sua vida do jeito que querem levar. É como um musical aí secular: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso aí. Então, quando em relação ao ato da ceia e da vida pecaminosa que muitos levam e mete a mão no pão e mete a mão no cálice, a própria palavra lá em Coríntios, que é a leitura clássica de abertura da ceia, diz: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria morte, né? E ainda a Bíblia ainda confessa, e há muitos que já morreram, né? Então, como na igreja das menores, diz que lá tem a aparência de que vive, mas está mortinho. Está morto. E morto em quê? Em seus delitos e em pecados, né? Então, amados em Cristo Jesus, aqui é a confissão de pecado. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando-se, vive uma vida de aparência de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Bem como o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados, né? Nós vemos aí um caso
bem clássico, podemos assim usar esse termo. Porque clássico no sentido que estamos aqui tratando sobre encobrir, né? Nós temos o caso de Acã. Você lembra de Acã? Acã ali foi um israelita que desobedeceu a Deus ali no tempo de Josué. Josué 6:17 ali. Ele roubou, né, coisas destinadas à destruição e trouxe condenação sobre Israel. Veja bem, o pecado, ele não confessado, ele causa dano para si, causa dano para a família, causa dano para a igreja e causa dano de todas as formas. De todas as formas, né? Veja com a desobediência de Jonas. Ali só um simples descumprimento de ordem. O caos que não foi naquele navio, né, por causa do seu ato de desobediência. Porque desobediência, quando falamos em pecado, não podemos olhar só para adultério, para homicídio. Tem coisas que parecem mínimas que impedirão as pessoas de entrar no reino de Deus. Mentir é pecado, né? Maltratar seu irmão é pecado, desonrar seu irmão é pecado, achacalhar seu irmão é pecado, sabe? Retalhar seu irmão em público é pecado, viver maltratando a sua família, seu irmão, mentindo, denegrindo, tudo isso também são pecados. Então, em Josué 7, a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. E aí, toda a prata, todo ouro e todos os tecidos de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. E aí, o que foi feito? Essa era uma guerra santa, né? Para cumprir a vontade de Deus. O objetivo não era matar para ficar rico, não. Então, ao entregar todos os despojos ali da primeira batalha a Deus, Israel consagraria sua missão a Deus. Então, Josué e os israelitas destruíram Jericó, fizeram como Deus tinha ordenado. Mataram todas as pessoas e animais, queimaram a cidade com fogo e entregaram todos os seus metais ao santuário de Deus. Mais uma pessoa ali, uma só, no meio daquele povo todo, desobedeceu. Uma só, Acã. Então, ó por onde entra aqui as consequências. Ó por onde entra o pecado. A concupiscência dos olhos. Acã viu uma capa bonita. Ou viu com o quê? Vê com o ouvido? Vê com a boca ou vê com os olhos? Então, por isso que a Bíblia diz, não porá as coisas mais diante dos teus olhos, né? Então, Acã viu uma capa bonita, algo ouro e prata, e decidiu ficar com eles. Levou tudo para sua tenda e escondeu o que tinha feito. Josué 7:20. Escondeu. É verdade. E no capítulo 7:20, mas Deus viu e ficou muito irado. Deus ficou muito zangado. É verdade que pequei contra o Senhor. Acã respondeu, né, a Deus. Deus de Israel, o que fiz foi o seguinte: quando vi entre as despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu os cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Estão escondidos na minha casa. E muitos têm coisas encobertas. Muitos, infelizmente, estão vivendo como Acã. Meu pecado está lá encoberto. Meu pecado não foi confessado ainda, né? Está tudo encobertozinho. E Deus está se irando. Deus tem se irado. Deus não comunga com o pecado, não. Então, as consequências aqui, como as consequências do pecado de Adão e Eva, né? Que veio consequências sobre a natureza do homem, sobre a própria terra, né? Em alteração da condição física, a transição da natureza imortal. Nós não iríamos morrer, mas entre o pecado, pelo pecado, o salário do pecado é a morte.
O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pelo um só homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Por um só homem também só entrou a vida, e a vida é eterna, que é por Jesus. Então nós sabemos que essas consequências do pecado, as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas passaram a todo o gênero humano natural. E não foi diferente, veio para Acã, veio aqui para Acã. Então a segunda batalha que os israelitas voltando aqui em Acã foi contra uma cidade pequena, muito mais fácil de conquistar que Jericó. Mas os israelitas perderam a batalha e 36 homens morreram. Quando Josué perguntou a razão a Deus, ele respondeu que os israelitas tinham pecado contra ele. Ficaram com as coisas consagradas para a destruição. Veja só aqui. O Senhor disse a Josué: levante-se porque você está aí prostrado. Israel pecou, mandando o líder levantar e tomar pé do assunto, tomar pé da questão. Violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei com vocês, se não destruir no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Eu não estou no meio desse negócio. O Senhor disse: olha, ou você ou líder Josué, ou você toma uma atitude por esses pecados aí, ou não vai ter vitória, E finalmente a sorte caiu sobre quem? A gente usa a palavra sorte aqui, Aqui a sorte caiu em Acã, que confessou seu pecado. Ele não ia confessar mesmo, Foi preciso mais uma vez Deus usar do seu poder, para a luz resplandecer no meio das trevas. E aí Acã confessou seu pecado e revelou onde os objetos roubados estavam escondidos. Então os israelitas pegaram Acã e todos os seus filhos e filhas, todos os filhos e filhas de Acã, e apedrejaram. Sabe o que aconteceu? Eles queimaram os corpos, os objetos roubados e tudo que pertencia a Acã, em Josué 7:25. Os israelitas se mantiveram fiéis a Deus e depois desse incidente conseguiram vencer seus inimigos. Então, irmão, só depois as consequências vêm. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas consequências vêm. Não adianta. O pecado de Acã foi a cobiça. Viu a prata, viu o ouro, viu a capa, não resistiu o desejo de roubar. Irmãos, a Bíblia diz: aquele que furtava, não rouba mais não, irmão. Que roubava, não entra mais não. Você já é liberto, você já é livre. Você já passou pelo sangue de Jesus Cristo, já foi lavado e regenerado, passou pelo banho da graça. O Senhor já selou com o Espírito Santo, Então para que voltar a esses velhos costumes, Mas Acã não estava ali apenas roubando de um inimigo. Tudo que estava em Jericó estava consagrado a Deus. Ao roubar alguns objetos, Acã desobedeceu a Deus. Então Deus tinha prometido muitas bênçãos ao seu povo se obedecessem fielmente. Com sua ação, Acã mostrou que não respeitava nem confiava em Deus, Seu coração não era fiel. Podemos pensar que Deus não se importaria com algo tão pequeno, será que Deus vai se importar com uma capa babilônica, um pouquinho de prata tão irrisório? Mas a questão não era o valor do tesouro. A questão é o coração, era o caráter. E o homem de Deus não pode ter esse caráter, que seja por coisas pequenas ou por coisa muito, Então Acã trocou Deus por esses objetos. Ele achou que um pouco de dinheiro e uma capa tinha mais valor que amar a Deus. Como tem gente que troca Deus por alguns momentos de prazer, alguns minutos aí de prazer, acaba com seu ministério, acaba com sua família, acaba com tudo. Trocam Deus por um Deus eterno por minutos de vida, Então o pecado de Acã teve consequências muito graves. 36 pessoas morreram de acordo com a lei. Tudo que tocasse em algo impuro também se tornava impuro. Números 19:22. Assim Acã contaminou sua família, que também sofreu as consequências. O pecado escondido de Acã trouxe muita desgraça, Então as consequências do pecado de Davi, isso aí você já é muito pior ainda do que Acã, O Davi pagou um alto preço
com seu pecado. Um alto preço, né, que nós nunca desejamos, né, para o nosso maior inimigo, passar aqui as consequências que infelizmente Davi teve que passar, teve que colher, isso aqui, porque tudo que o homem plantar, tudo que o homem jogar na terra, ele vai colher. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairá da sua casa, segundo Samuel 12:10. Capítulo 11 e 12 de 2 Samuel revela o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que por certo tempo ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levava a gemidos. Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Sabe? Quando você vê, fulano, sabe, pregava, cantava, né, e sentia, na hora que começava a louvar, sentia a graça, a unção, o poder, e agora você não vê mais. O que está acontecendo? Fulano, quando pregava, começava a pegar no microfone, você já via a ação do poder do Espírito Santo. O que será que está acontecendo? O que aconteceu, né? Por que fulano está tão fraco nas suas pregações? Por que será que está tão fraco, né, quando vai louvar? E aí, pode ser o caso que aqui aconteceu com Davi, enfraquecendo cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Confissão de pecado, o caminho de cura e restauração. Então, está aí o caminho da cura, confessar a Deus, né? Como já falamos aqui, confessa, alcança misericórdia, alcançar cura e restauração, né? Aleluia. Quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado vive uma vida mais leve. Porque, irmão, lembra do hino assim: quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar. Esse hino, a letra desse hino foi composta baseada no que Nhacan, que a princípio não quis descer, né? E uma coisa eu digo: se é difícil para um membro, não estou dizendo que membro é menos importante do que um líder, não é isso. Mas tem uma hierarquia, tem uma posição, uma diferença de posições. Aí eu lhe digo, se o orgulho, o mesmo orgulho que existe na vida de um membro que impede dele descer, é o mesmo orgulho que existe no coração de um líder, e muito mais. Às vezes é mais fácil um membro, às vezes, confessar o seu erro, o seu pecado, de que às vezes alguém numa certa posição elevada, porque são dominadas pela posição, são dominadas pelo orgulho, e aí vão levando, vão tocando como se nada estivesse acontecendo, né? Mas precisamos ser curados, o homem precisa ser curado. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado, deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos um descanso para a nossa alma, né? Então, meus amados irmãos, esse aí, em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho de cura e restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas, né? Amados irmãos, o que podemos compreender aqui nessa lição, né? O Senhor restaurou a Davi, a alegria da salvação veio, as escrituras ensinam claramente que ceifou, né, que foi colher, né, sobre o seu pecado, mas Deus continua com a mesma proposta: arrependei-vos e convertei-vos, né? Arrepender e converter. Arrepender é voltar do meio do caminho, e converter é que quando voltar para o ponto de partida não mudar, não ter sombra de variações, né? É ter uma vida convertida, ter uma vida de arrependimento, voltar do meio do caminho, e a vida de convertido é a vida de quem não quer mais praticar nem atos liberais nem deliberais, né? Que Deus nos guarde
Que Deus em Cristo nos guarde, né? Que Deus em Cristo, que possamos estar com aquele aconselhamento de Paulo, né? Para que não caiamos no engodo de ficar julgando apenas os pecados dos outros, né? Tirando a trave dos olhos dos outros, esquecendo, né? Que nós pode ter, tirando o cisco dos olhos dos outros, esquecendo que nós pode ter uma trave, né? Também impedindo de prosseguir, né? E possamos concluir esta lição aqui, confessando e abandonando o pecado, com um versículo, uma orientação de vigilância. Aquele que está em pé, Paulo escreve na Coríntios, aquele que está em pé, olha, cuidado para que não caia, né? Cuidado para que não caia, né? E se cair, então que possamos entrar pelo caminho da confissão e do abandono do pecado. Amém? Deus em Cristo os abençoe. Vamos terminar orando a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento de ensinamento, de aprendizado da Tua palavra. Deus seja com todos. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos.